Apocalipse das Capivaras e Psicopata e o Retorno do Vinganço. Hoje eu vou falar desses dois quadrinhos que são do mesmo autor, que eu li os dois recentemente, e os dois são do Wesley Mercês, que é o autor aí das Crônicas de Wesley. Eu não sei se todo mundo conhece, talvez seja algo assim para um nicho ali de pessoas que não são os leitores de quadrinhos malucos que têm estantes imensas assim, mas As Crônicas de Wesley, ele é muito famoso nas redes sociais, ele tem aí milhões de seguidores e só no Instagram ele tem mais de 800 mil seguidores. E assim, para quem faz quadrinho, é algo muito absurdo. Então esses dois quadrinhos aqui, eles foram lançados de forma independentes e assim, duas edições espetaculares. Eu comprei os dois juntos no Catarse do Psicopato, chegou os dois juntos, duas edições lindas, gráfica boa, material assim que não fica atrás de nenhuma das editoras tops que a gente tem aqui. Sério mesmo, material independente, claro, eu já vou falar os números de apoiadores que esse material aqui teve, que é absurdo. Para um material independente, edição excelente, capa dura maravilhoso. Cada um desses quadrinhos teve mais de 5 mil apoios no Catarse. Então, somando os dois aqui, são mais de 10 mil apoiadores, mais de 1.200.000 reais arrecadados. Para quem não sabe como funciona o Catarse, ele é basicamente uma plataforma de pré-venda para editoras e quadrinistas independentes. Então, editoras pequenas e quadrinistas independentes, claro que tem outras coisas ali que não é relacionada a quadrinho, mas no quesito quadrinho é isso. Ele é uma plataforma de pré-venda. Alguns projetos só saem se batem a meta, alguns saem independente da meta, mas é usado como pré-venda. E ele usou o Catarse e esses dois quadrinhos aqui bateram mais de 1.200.000 reais e cada um teve mais de 5 mil apoiadores. E isso é incrível, porque a gente pega às vezes a Pipoca Nanquim, que é uma editora conhecida por ter tiragens altas no meio dessas editoras normais de quadrinhos, né? Claro que JBC da vida, Panini tem tiragens bem maiores, mas Pipoca Nanquim é uma editora com tiragens altas quando a gente compara com a maioria das editoras que a gente tem aqui. E a Pipoca Nanquim, uma tiragem boa, média da Pipoca Nanquim é 5 mil. A tiragem são todos os quadrinhos que uma editora imprime. Todas as edições de um mesmo quadrinho, né? E aqui esses quadrinhos só a pré-venda vendeu 5 mil. Então assim, se ele imprimisse uma tiragem boa base da Pipoca Nanquim, ele teria vendido todos os quadrinhos na pré-venda e já estaria esgotado. Não é o que aconteceu, né? Claro. Quando eu vejo um fenômeno assim, eu fico pensando, será que o cara é brabo mesmo? E sim, ele é um fenômeno das redes sociais porque ele é um fenômeno dos quadrinhos. O cara é um quadrinista de mão cheia. Então vou começar falando do Psicopato. Então ele vai começar apresentando a origem do Psicopata. A gente vai ter esses três patinhos indo passear e aqui no nome a gente já vê Psicopato. Ele vai ter trocadilho com tudo com pato, com qualquer coisa, tem um monte de trocadilho. Então o Psicopato não é o herói, porque ele não é do bem, mas ele é o anti-herói desse quadrinho. O Vinganço, que já é outro trocadilho, é o grande vilão. A gente tem a Telepata, que é uma pata que usa telepatia, que é ela. A gente tem os agentes patogênicos, o Capicleber, que é uma capivara. Então, assim, ele usa muito trocadilho, assim como no Apocalipse das Capivaras também. E a gente vai ter esses três patinhos que eles vão um dia na floresta ali procurar um tesouro. E aí eles vão encontrar o Vinganço. E aí um deles vai ficar para trás, porque eles vão sair correndo, um vai desmaiar. E ele vai ficar para trás e os outros dois vão embora traumatizados, achando que o amigo deles morreu pro Vinganço. E essa é a origem do Psicopato, que ele se tornou esse grande pato psicopata e meio traumatizado, porque o amiguinho deles de infância morreu pro Vinganço. E ele é meio que um John Wick, o psicopata. Então, ele é um cara muito foda. E a história desse quadrinho vai se embasar no fato de que o Vinganço, ele tá sequestrando todos os amigos, todo mundo que é próximo do Psicopato. E o Psicopato vai tentar dar um jeito de encontrar o Vinganço, porque os dois querem a vingança deles, né? O Vinganço, ele quer terminar o serviço, pelo que a gente sabe no começo, né? A única informação que a gente tem é que ele já encontrou o Psicopata na infância, então a gente acha que ele quer terminar o serviço. E o Psicopato quer dar um jeito de achar um Vinganço, porque além dele estar sequestrando todos os amigos dele, ele é o grande responsável ali pela suposta morte do melhor amigo de infância do Psicopato. E uma coisa muito interessante dos quadrinhos do Wesley é que o protagonista é ele. O Wesley, ele é o protagonista da história. Então, aqui no começo a gente tem meio que um sumário de personagens. E três personagens aqui são o Wesley, a Laís e o Leandro,
que é basicamente o Wesley, que é o criador da história, a Laís é a esposa dele e o Leandro é o irmão dele, que é um personagem, eles são personagens dos dois quadrinhos. Aqui os três são bem mais recorrentes do que aqui, mas aqui os três também aparecem. E assim, aqui o próprio Wesley tá na capa, ele é o protagonista, mas o Leandro e a Laís não são tão importantes quanto aqui no Psicopata. E é muito engraçado a relação ali que ele coloca. Esses quadrinhos, né, eu não falei, são de comédia, com aventura e muita ação. E aí depois eu falo do Apocalipse das Capivaras, mas é um quadrinho, esse aqui, extremamente engraçado. Com certeza um dos melhores quadrinhos nacionais que eu li esse ano, com certeza um dos melhores quadrinhos que eu li esse ano. Isso vale pros dois. E aí, aqui, a forma que o Psicopata vai usar para chegar no Vinganço é ele vai fingir que é amigo ali do Wesley, do Leandro e do Cap Kleber, que tá com o sapinho aqui que é o Ebert. Aí vai estar aqui os três, o Psicopata vai fingir que é amigo deles, pro Vinganço tentar sequestrar os três e o Psicopata poder finalmente enfrentar o Vinganço. Mas aí vai ter toda uma aventura, claro que não vai dar certo de primeira, eles vão se unir e tentar ir juntos ali atrás do Vinganço. Mas é um quadrinho sensacional, com muita ação, e a arte do Wesley, talvez olhando assim de uma forma básica, ela pareça simples e tal, mas ela é muito linda, ele exagera muito na expressão dos personagens em alguns momentos, que é muito engraçado. Tem muito momento de comédia, assim, que é completamente inesperado, porque é um quadrinho de aventura, e a aventura dele é muito boa, e a comédia dele é excelente, e as cenas de ação, a arte do Wesley é espetacular. Ele faz muitas essas cenas de ação exageradas, que nem a gente tem... Eu não sei se mangá tem tanto isso, eu imagino que tenha. Alguns mangás a gente tem essas cenas de ação exageradas, então um bate a espada aqui na espada do outro, e o chão todo se quebra, tem essa sombrinha assim. A arte dele é realmente espetacular. E agora vamos pro Apocalipse das Capivaras. Esse vídeo não vai ficar um vídeo tão longo, mas assim, são dois quadrinhos que eu recomendo muito. E o Apocalipse das Capivaras, como quadrinho, talvez eu tenha gostado mais do Psicopata. Os dois têm 200 páginas, é o mesmo tamanho, mas o Apocalipse das Capivaras tem uma temática que me pega mais. Só tem uma coisa que eu vou falar que é negativa, pra mim, eu acho isso negativo em todo quadrinho que tem isso. A cada X páginas tem uma página de texto, mas é um X páginas pouco, sabe? Às vezes tem 10, 12 páginas, uma página de texto. Eu não gosto disso, eu acho que quebra muito o ritmo de leitura. Bota 30 páginas de extra no final, então não bota 30 páginas de texto no meio do quadrinho. Mas são textos bons, pelo menos são textos bons, contextualizam mais a história, falam mais sobre o background de algumas coisas que tá acontecendo, é bom. O quadrinho já começa com o Capitanos, que é a capivara aqui do mal, matando a esposa ali do Wesley. Só que é um Wesley velho e do futuro. E a gente vai perceber logo que ele é do futuro. E logo no começo, o Wesley, ele vai estar aqui nas aventuras normais do dia a dia dele. E ele vai encontrar duas coisas, né, que vão ajudar ele nessa jornada. Primeiro, é o Cap Kleber. E segundo, é essa morte aqui, que vai ser quem vai dar as orientações que ele vai precisar nessa jornada. O Cap Kleber, uma capivara normal do futuro. Então esse quadrinho tem essa questão da viagem no tempo, que não é o que mais me pega. Eu já falo que é a coisa que eu amo que tem nesse quadrinho. Mas o Cap Kleber, ele tava vendo uma discussão ali das capivaras, que elas estavam discutindo sobre voltar pro passado e dar cabo, né, matar o Wesley. E aí ele ouviu essa conversa e ele resolveu que ele ia fazer alguma coisa importante para as capivaras, porque no futuro, a gente viu ali no começo o Capitanos, que é o grande vilão, e aí tem muito trocadilho também. É muito engraçado, mas eu gostei muito da aventura desse quadrinho, achei espetacular. E aí o Capitanos, ele quer enviar alguém pro passado para matar o Wesley, porque o Wesley é líder dos humanos ali, o maior risco que o Capitanos tem de perder o seu império é o Wesley. Então ele quer mandar alguém para dar cabo dele ali no passado. O Cap Kleber, ele rouba ali o dispositivo de viagem no tempo e volta pro passado para tentar fazer algo útil. Só que ele é muito bobinho e ele acha que dar cabo é dar um cabo pro Wesley. Então ele chega com um cabo USB-C, então eu acho muito engraçado. Ele chega com um cabo USB-C todo bocozinho e dá pro Wesley. E aí ele tipo, é que eu tenho que dar cabo de você. E aí o Wesley fica, ok, então, eu quero o cabo, obrigado. E aí eles meio que se unem, o Wesley não sabe se pode confiar nele, a gente sabe que, tipo, desde o começo é óbvio que ele vai ser a única capivara boa, então todo mundo, o Wesley, ele tá conversando com o ET no começo, aí quando o ET vê que tem capivara, ele foge, porque aparentemente as capivaras são seres mais demoníacos desse universo aqui que o Wesley cria. E aí basicamente o quadrinho vai ser sobre essa morte, né, que eu falei. Ela vai colocar
esse ajudante dela, que é um ajudante ali de uma das mortes, né? Tem várias mortes, ela é só um funcionário. Ela vai colocar esse ajudante Wesley ali encarregados de impedir que o Capitanos destrua a humanidade e que domine toda a Terra, e que as capivaras, né, dominem toda a Terra. Então, ele vai meio que se sacrificar para poder colocar o Wesley e esse ajudante, que eu não lembro o nome dele, esse ajudante dele no caminho ali de conseguirem ajudar o Wesley do futuro. E aí a gente vai ter esse timinho, né? O Wesley, o Ebert, o Cap Kleber e o ajudante aqui, eles indo ali, viajando no tempo e tentando entender o que eles precisam fazer para derrotar o Capitanos e acabar aí com esse apocalipse das capivaras. E é um quadrinho muito divertido. A coisa que eu amei é que em algum momento eles entram aqui num tempo que é basicamente um tempo medieval. Então, tanto na capa eles estão com essa roupinha meio medieval e eles entram nesse tempo medieval. Ele deixa render a história bastante, então tem muita coisa de aventura muito divertida, eles nessas coisas medievais, com uma arte sempre espetacular. Ele coloca algumas coisas meio realistas assim em alguns momentos, e o desenvolvimento dos personagens, toda a relação entre eles. Eles começaram a confiar cada vez mais no Cap Kleber. O Ebert é um sapinho de... meio que virou o melhor amigo do Cap Kleber. É muito engraçado os dois juntos. Tem só essa coisa da página de texto a cada X páginas que eu acho que quebra um pouco o ritmo de leitura, porque o ritmo de leitura desse quadrinho é espetacular. E aí, assim, tem as piadas. Ele, tipo, exagera muito nas feições dos personagens em alguns momentos pra fazer essa coisa do humor. E é um quadrinho espetacular. No final, principalmente, tem muita cena de ação. Olha isso, ele partindo a capivara no meio. Não, é espetacular. Esse aqui, excelente também. Essa pegada ali de espada, coisa medieval. Ele cria umas tecnologias muito incríveis aqui. Então, poxa, dois quadrinhos excelentes que eu recomendo bastante. Dá pra comprar na loja do autor, Apocalipse das Capivaras. O outro, como é lançamento bem recente, não tinha lá a última vez que eu olhei, talvez já tenha. Mas são dois quadrinhos excelentes, e As Crônicas de Wesley, ele é um fenômeno das redes sociais e ele é de fato um fenômeno dos quadrinhos. O cara é muito, muito bom. Dois quadrinhos ali que tem muita aventura, muita ação de um altíssimo nível e são muito engraçados, pelo menos nesse tom de humor mais quinta série, esse humorzinho assim mais bobinho. É espetacular, é muito engraçado. Para quem gosta de ler ali no Instagram, ele posta, esses dois quadrinhos estão completos praticamente. Claro que na edição física ele muda algumas coisas, composição de página, ele adiciona algumas coisas no diálogo, às vezes ele diminui um pouco, às vezes ele aumenta um pouco os diálogos, mas a base assim do quadrinho tem basicamente o quadrinho completo no Instagram dele. Ele vai postando lá quadro a quadro. Eu não gosto de ler assim, eu gosto de ler no físico, mas quem gosta de ler no Instagram, dá pra ler completo por lá tranquilamente. Então fica a recomendação aí pra quem se interessou, e valeu, se inscreve no canal, deixa o like, me segue lá no Instagram e falou!